Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez nos reunimos no domingo para o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando e estudando o livro de Apocalipse. E é exatamente sobre hoje, nós já estamos na lição número 13, onde nós vamos estudar as últimas taças da ira de Deus, que é os 7 flagelos. É a lição de número 13, que nós vamos estudar, baseados nos versículos no capítulo 15 e no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Eu vou ler 4 versículos do 3 do capítulo 15 e um do capítulo 16, para que a gente possa fundamentar o tema e o trabalho que nós vamos estar estudando na visão, continuando vendo a visão de João no livro de Apocalipse. Tá? Então eu queria iniciar com esses versículos, capítulo 15, versículos de 1 a 4, diz assim, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi com que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Lembrando os vencedores por Cristo, né? Coisa abençoada. Agora o capítulo 16 diz assim, no versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Que o Senhor realmente possa nos abençoar. Vamos buscar a orientação dele. Né? Pai querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, os homens, as mulheres, o povo de Deus, para estudar a tua palavra. Que o Senhor realmente venha agora falar, Senhor, que eu venha, aquilo que eu falar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esta semana. Que o Senhor realmente continue nos guardando, nos abençoando, continua, Senhor, cuidando dos nossos irmãos, ó Pai, que estão passando por tantas dificuldades nesses dias. Que o Senhor realmente possa nos guardar e nos dar força, Senhor, para que nós possamos superar essas dificuldades. Nós oramos e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, os nossos professores, professoras e professores que têm trabalhado no livro de Apocalipse, eu queria, como algumas pessoas podem estar entrando hoje, pode não estar entendendo o que nós estamos trabalhando. Hoje nós já estamos na lição 13, já no capítulo 15 e 16. Eu vou tentar fazer aqui um resumozinho, é como se fosse um capítulo de cada domingo é um capítulo, então eu queria sintetizar para que todo mundo pudesse então aí entender onde nós chegamos na visão de João. Ele fala então, nos primeiros capítulos, João fala, do capítulo 1 ao 3, ele fala exatamente da instituição, do estabelecimento das igrejas. Lembra das 7 igrejas, da Ásia Menor, Filadélfia, Esmirna, Então aquelas 7 igrejas foram estabelecidas e elas representam as igrejas que nós temos hoje, que pregam a palavra de Deus, que pregam exatamente a salvação através de Jesus Cristo e que pregam que ele vai voltar, que ele veio e que ele vai voltar. Então, nos primeiros capítulos a gente percebe isso. E lá a gente vê os símbolos, a primeira vez aparecendo o símbolo dos candeeiros. Então, são exatamente a porta de que as igrejas são os candeeiros, a luz nesse mundo, nós somos a luz nesse mundo em trevas. E que o Senhor, o Espírito Santo, tem a presença constante. Jesus deixou o Espírito Santo conosco. Por isso que nós podemos o quê? Nós somos essa luz que tem o Espírito Santo de Deus para que a gente possa iluminar este mundo em trevas. Então é isso que João está falando em Apocalipse,
de 1 a 3, né? Bem sinteticamente. Né? No capítulo 4 e ao capítulo 7, nós vamos perceber, né, que a palavra de Deus diz o seguinte: o povo de Deus, né, é perseguido, né, e repetidas vezes pelo mundo. Isso acontece durante a nossa história toda, né? O povo de Deus sempre foi muito perseguido. E nós vamos perceber isso, né? Isso é colocado em vários momentos e nós somos colocados em muitas provas e aflições, em muitos momentos da nossa vida. Isso nós estamos vivendo agora, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo, né, as dificuldades, as angústias, as provas que nós estamos passando, né, tendo que ficar em casa, recluso, não podendo ver pessoas, uma pessoa, um irmão nosso, uma pessoa querida nossa, nós não podemos estar com ele no hospital, né, ele tem que ficar lá sozinho. Né, então são muitas provas. Né, uma irmã querida, como a irmã Joana Flor, né, que se foi, nós não podemos, né, tá convivendo ali, porque ela teve, né, então um velório que pouca gente pode participar. Então é muito difícil, é tudo muito novo para nós. Isso realmente são provas, né, que a palavra de Deus fala. E isto dá de acordo com a abertura dos 7 selos que João fala lá em Apocalipse capítulo 4 até o 7. Já do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vamos ver, né, os juízos de Deus, né, constantemente tem, né, colocado, né, tem vindo aqui ao mundo, mostrar, né, que nós somos perseguidos, que nós sofremos dificuldades, mas Deus vem aqui tentando repreender, tentando ver se a gente possa ter uma mudança. Mas infelizmente muitos não se arrependem dos seus pecados. E aí nós vamos ver, né, que estão colocadas aí, são as 7 trombetas, né, da ira de Deus. E o irmão Jean trabalhou, inclusive, muito bem conosco, essa questão das 7 trombetas, e nós vamos ver porque elas têm muito a ver com o que nós vamos estar trabalhando hoje sobre os 7 flagelos, né, as 7 taças da cólera de Deus. No capítulo 12 a 14, isso o Agnaldo trabalhou muito bem conosco na última aula, ele trabalhou exatamente que nós vivemos, né, um conflito muito grande entre a igreja e o mundo. Esse é o grande conflito que nós temos. Né? O mundo quer nos seduzir e nós temos que convencer, trazer pessoas que hoje não aceitam Jesus. Este conflito ele vai continuar. E é exatamente o que nós estamos vendo e o que Apocalipse João vem trazendo em Apocalipse para nós. Esse é o grande conflito que nós temos, é o grande embate, né, que nós temos entre a igreja, isso, e ele já está falando, né, e nós vamos ter isso aprofundado cada vez mais. Nos últimos tempos, nos últimos dias, isto vai se acirrar cada vez mais. Né, o enfrentamento, né, de Satanás com Cristo. Ele quer realmente vencer, mas não vai vencer. Né? E, como diz, né, a semente da mulher, né, que Cristo nasceu da semente da mulher e veio exatamente lutar e esmagar o dragão. E hoje nós vamos então chegar aqui então ao capítulo 15 e 16, que é o que eu vou abordar um pouco mais agora com as irmãs e com os irmãos, que eu li alguns versículos, porque são 2 capítulos, é muito denso, muito pesado, então eu queria sintetizar, por isso que eu utilizei 3 versículos do capítulo 15 e um versículo do capítulo 16, mas eu vou trabalhar os 2 textos dos 2 capítulos com os irmãos e com as irmãs. Bom, então aí nós vamos ver, né, e com o professor não poderia deixar de começar com uma pergunta. Né? João, né, ele sugere para nós, né, uma pergunta. Quando na história, né, as trombetas do juízo, né, e as pragas iniciais não nos conduzem o homem ao arrependimento e à conversão, o que lhe vai suceder? Já veio, então, os sinais, os candeeiros, os selos, a trombeta, né, nos alertando, nos falando, mas o homem, né, não se arrependeu. O que então pode, o que vai acontecer então com essa pessoa que não se arrepende? Permitirá Deus que estes homens ímpios continuem impunes? Nós vemos quando acontece um crime hediondo, né, um crime assim, muito bárbaro, que chama muita atenção, muita gente quer punir logo. Né? Mas não é possível que não vai ter uma punição para essa pessoa, ela não vai, né? E aqui no Brasil, nós não temos a pena de morte, mas tem prisão perpétua, tem uma série de coisas. Qual é a punição? Né?
E nós, esse homem pecador que continua enfrentando, confrontando Cristo, confrontando Deus, não vai acontecer nada com essa pessoa. E é exatamente a cólera de Deus vai chegar, meu irmão. E é exatamente no estudo de hoje que nós vamos ver o que ele fala sobre isso. Né? O cálice da ira de Deus tem limite? Tem limite. Ele se encherá? Né? Essa taça da cólera de Deus vai encher? Né? Porque quando enche, derrama. Né? E nós vamos ver então que a resposta é: quando os ímpios não se arrependerem, e não se arrependeram com as trombetas do aviso de Deus. Mas quando isso acontece, nós vamos ver que agora, né, nesse momento, se nós não tivermos esse arrependimento, depois, né, no dia do juízo, não tem mais esta oportunidade. Né? Então essas taças da ira de Deus são as últimas. Aí não tem mais oportunidade, a pessoa não tem mais nenhuma oportunidade, né? Ela já teve a oportunidade antes. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar. No capítulo 15, aí nós vamos ver, né, relembrando que o irmão Jean também trabalhou conosco, o professor Jean trabalhou conosco alguns dias atrás, ele falou exatamente sobre as trombetas. E as trombetas é um processo de advertência. Né? Quando alguém troca uma trombeta, troca um som, né, no quartel, vem aquela corneta, é para avisar, é para alertar. Vem guerra, vem alguma coisa, tem que acordar, tem que fazer alguma coisa. Então as trombetas, elas são uma advertência que Deus fez e faz. Né? E as taças vêm para consumar, né, aquela definição de Deus. Deus vai chegar um tempo em que Ele nos alertou, falou conosco, mas vai chegar um tempo, meu irmão, que não vai haver mais oportunidade. Aí é o julgamento. No dia do julgamento, aí não tem mais essa possibilidade, né, de você se arrepender e tentar alguma coisa. Como nós vimos, o irmão Jean trabalhou conosco, né, nas trombetas, apenas um terço da terra, do mar, dos rios, do sol, lembram? Né? Dos homens são atingidos. Agora, nas taças da cólera de Deus, é todo mundo. Não é apenas um alerta, não é apenas uma parte. Todas as pessoas serão atingidas. Então, tanto nas trombetas como nas taças, né, nós vamos ver nesses flagelos, se refere ao mesmo período. Qual é o período que nós estamos conversando? Né? É o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Esse é o período que nós estamos trabalhando. É nesse período que acontece o alerta, as trombetas, né? E agora vem a cólera de Deus. E quando chegar a última, nós não teremos mais a terra onde nós estamos. Né? Bom, à medida que nós vamos avançando, então, para o fim, né, para a volta do Senhor, para a segunda vinda de Jesus, né, as cenas vão ficando mais fortes. Já viu novela? Né? A novela é o seguinte, quando começa, vai começando devagar, o enredo, a coisa vai, né, os personagens vão se construindo, as redes e relacionamentos, aí vai chegando no final, a tensão vai aumentando, né, porque vai acabar. Né? E como é que vai acabar? Né? E nós hoje também estamos assim. Como é que nós vamos acabar? Como é que nós queremos acabar? Nós queremos exatamente voltar para Deus ou nós queremos ficar, né, no tormento eterno? São escolhas. Na novela o autor escolhe, né, como é que vai ser. Né? Mas o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador daquilo que criou tudo, ele exatamente vai chegar o momento em que ele vai exatamente julgar. E ele nos dá a oportunidade de escolher, né, aonde nós queremos ficar. Mas depois de escolher, vem a sentença. E aí não adianta nós reclamarmos, porque ele é justo. Ele é um justo juiz. E nós vamos ver que então as trombetas são juízos parciais. Né? São juízos parciais. Elas vêm, alertam, penalizam, né? Atingem um terço então das pessoas, mas nós vamos ver que, né, as trombetas elas vêm
né, no sentido, né, de que elas são uma mistura. Né? Ela vem exatamente a ira de Deus, mas com a misericórdia, dando a oportunidade ainda de nós podermos nos arrepender, de buscarmos a Ele ainda. Nós ainda temos uma oportunidade. Então, no período, e quando as trombetas que já estão aí, já estão tocando, já estão demonstrando, já estão atingindo, ela vem misturada com a misericórdia. Nós ainda temos uma oportunidade. Quando vier as taças e os flagelos, que nós vamos começar a trabalhar aqui, aí não tem mais opção, meu querido. Né? Aí você foi alertado, você não quis, e aí então vem a ira de Deus, a cólera de Deus. Né? Ela nas taças, né? Ela fala da ira sem mistura. Não tem mais a mistura, é só o juízo. Né? É só consumação daquilo que nós fizemos a escolha. Bom, então João viu, né, ali, ele fala exatamente sobre o número, fala sobre 7, que é o número da perfeição de Deus. Então são 7 flagelos. Vocês viram os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas. Né? Então isso porque faz parte da numeração e da numerologia da perfeição de Deus. Ele fala então em 7 anjos, né? Com 7 taças. Ele fala então que esses são anjos do juízo. Vocês viram no texto que eu li, os irmãos podem ler, capítulo 15, no 16, vocês vão ver ele falando sobre isso. E eles trazem os últimos flagelos para os ímpios, né? Porque aquele que aceita Deus, ele vai ser liberado desse processo. Né? Vamos passar pela dificuldade, mas não teremos essa punição. Né? Essa ira de Deus vai estar colocada sobre aqueles que não aceitaram e não se arrependeram. Né? E elas são, nós vamos ver então que essas igrejas, né, que completam o ciclo da palavra de Deus, então elas vão ser, vamos lá, aqui eu deixei montadinho aqui, aí vai saindo do script aqui. O professor precisa da colinha para não dar errado, né? E aí, seguindo aí na lição, se os irmãos estiverem com a sua revista, vão estar acompanhando aí. Nós já estamos chegando então agora para falar exatamente, né, dos flagelos que vão se abater sobre a terra. Então nós vamos ver agora, né, que não há mais, quando chegar a cólera do tempo de Deus, não vai haver mais tempo de oportunidade. Né? Aí chegou o juízo. E é exatamente esse, né? Esse é o processo. Mas antes, né, dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João viu uma coisa linda. Vocês viram a leitura no capítulo 15, no versículo 2 e 3, né? João viu o que João viu? Uma coisa extraordinária que João viu. Né? Então ele fala que João vê a igreja na glória, né? Capítulo 15, versículo 2. Né? Então ele fala que ele viu, né? Ele viu a igreja, né? Como uma multidão, né? Na praia. Né? Eu fico imaginando, né? Pastor Fábio, que é carioca, deve dar melhor que eu nunca fui, mas pelo menos ver pela televisão, né? No final do ano, né, quando tem aquele Réveillon, não é? 2 milhões de pessoas na praia. Eu fico imaginando essa multidão, meus irmãos, né? Vitoriosa, né? Que venceu a besta, que venceu, né, o anticristo, que passou por todas essas coisas, né, reunida. Né? Esta igreja em glória. João vê, tem essa visão, né, extraordinária de como é que vai ser. E o que mais João viu? O que essa multidão estava fazendo lá na praia? Uma coisa, né, extraordinária. Ela estava entoando um hino de glória ao Senhor. Como é lindo, né, quando a gente está na igreja, né, e os irmãos cantando, né? Todo mundo cantando, eu mesmo com a minha desafinação entro também, né? Porque todo mundo está cantando junto, porque quando o conjunto está cantando, aí é o conjunto que tem voz melhor, né? Mas aí é todos nós
aquele louvor, porque nós estamos entoando para Deus, mesmo não tendo um timbre de voz correta, não tendo não sendo um bom contralto, um soprano, sei lá, não entendo direito como é que é o solo, sei lá como é que chama os tons, né? As vozes dos homens, né? Mas nós estamos ali, então louvando ao Senhor. E João vê a multidão cantando. E o que que elas cantam ali no céu, né? E essa é uma coisa legal, né? No céu vai ter muita música. Ah, que legal, nós vamos ter muitas músicas, muita música, muito louvor, muita adoração. E ele fala então que João viu esse pessoal cantando. Cantando o quê? Aí ele fala sobre Moisés, quando Moisés fala da glória de Deus, como é que Deus construiu tudo, como é que Deus fez, né, a terra, como é que Deus construiu e nos colocou nesse lugar extraordinário. Né? E ele fala da música do Cordeiro, né? Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que veio nos salvar e que é o caminho que nos leva a Deus. Então esse povo, essa multidão estava lá cantando. E que maravilha, um dia nós vamos unir a esse coro celestial, esse coro angelical, né? Porque os anjos estavam ali, né? E nós vamos ver então que essa música, né? Toda a multidão então estava ali cantando essas músicas. E aí nós vamos ver então que o céu é um lugar onde os homens são capazes de esquecer, né? Porque ali nós não vamos ficar cantando, né, a nossa glória, os nossos tributos. Se eu sou professor, se eu tenho mestrado, doutorado, o que eu tenho? Nada lá importa. Né? A única coisa que importa lá é que nós vamos estar adorando aquele que é único e digno de todo louvor. Por isso que aí eu não vou precisar lá ficar contando as minhas vitórias. Eu fiz, eu aconteci, eu sou bom demais, eu ajudei tantas pessoas. Não, meu querido, lá. Né? Por isso nós vamos estar num outro momento da nossa vida. Nós vamos estar lá louvando ao único que é digno de todo louvor. Né? Então é uma coisa extraordinária que João estava percebendo e vendo ali, contemplando ali. E Deus permitiu que ele pudesse ver, né, essa coisa maravilhosa que nós vamos fazer ali. Mas ela fala outra coisa, né? João diz que, né, os anjos do juízo saem do santuário cheio de fumaça inacessível da glória de Deus. Então, os anjos saem daquele santuário, daquele espaço de louvor a Deus, e que as pessoas aqui de fora não tinham condições de entrar. Aí eu fico me lembrando, né, quando Deus orientou e Moisés construiu o tabernáculo, e quando o tabernáculo ficou pronto, o que aconteceu? A glória de Deus encheu o tabernáculo. E Moisés entrou? Não. Não teve condição, porque a glória é muito forte para nós. Nós vamos estar ali no céu junto com Deus, mas naquele santuário onde os anjos cantam glória e louvor ao Senhor, toda coberta de fumaça, né? Ele sai dali, nós não vamos, né? Como nós vimos também Isaías, né? Ele não podia tocar, não podia tocar ali na brasa na boca dele, porque se encheu de glória e ele se ajoelhou. E quando chega a glória de Deus, meus irmãos, nós nos ajoelhamos, porque ela é tão forte, tão poderosa, né, que ela nos leva exatamente a essa busca de que nós não somos dignos de estar naquele lugar. É inacessível, é uma coisa extraordinária. E eu não me pergunto como é que é isso, porque só quando nós estivermos lá para que a gente possa, né, experimentar e ver como é que vai ser, né, essa coisa maravilhosa e extraordinária. Então, agora, né, estes flagelos que nós vamos começar a ver aqui agora, eles são que uma resposta de Deus ao último e maior esforço que Satanás tenta fazer para tentar derrubar, né, o governo divino. Ele não faz um esforço, mas ele não vai conseguir, ele vai ser derrotado. Nas trombetas, né, a ira de Deus então estava misturada com a misericórdia, mas agora, né, como nós vimos, a ira de Deus ela é sem mistura. Aí é a definição, é a consumação. Bom, então um princípio fundamental que nós temos que estar atentos: Deus sempre, né, ele sempre está repetindo em muitas e muitas vezes na palavra de Deus. Na Bíblia, meu irmão, ali, aqui na Bíblia, né, Sagrada, está aqui repetida muitas e muitas vezes, para que a gente possa tentar lembrar. Deus está nos avisando. Ele avisa antes
da punição. Ele não pune sem nos avisar, nos alertar. Se nós buscarmos, né, antes do dilúvio, que foi uma punição. Então vejam, as coisas já estão vindo. Entre a vinda, a primeira vinda de Cristo e a segunda, muitas coisas já estão acontecendo. Nós precisamos ter alerta. As trombetas já estão tocando. Elas já estão acontecendo coisas na nossa terra. Né? E aqui nós vamos ver, no dilúvio, Deus avisou. Deus pôs Noé avisando, falando com as pessoas não acreditaram. Se nós vemos, não é, Sodoma e Gomorra foram avisados, mas permaneceram e foram destruídos. Se nós olharmos o Egito, não é, Deus avisou, mandou 10 pragas primeiro, alertando, avisando. E olha que nós estamos passando por tantas coisas. Deus está mandando, avisando. Né? Tá aí, Deus mandou a dengue, Deus manda malária, manda uma série de pragas para alertar a gente não está enxergando. Agora é o coronavírus. Será que nós estamos alerta, meu irmão? E aqui a palavra de Deus está dizendo, Deus manda avisos antes. Antes de destruir Jerusalém, ele avisou o povo. Mas o povo preferiu ser cativo na Babilônia. Mas Deus avisou antes. Né? E o juízo final, Deus está nos avisando. João está falando conosco. E eu estou te alertando agora, orientado pela palavra de Deus, né, que as coisas estão acontecendo, meu irmão. As coisas estão acontecendo. E o que você está fazendo? Você está se arrependendo? Você quer ir para onde? Com quem você quer ficar? E é exatamente isto, né, que é o sentido da lição de hoje. Deus está mandando alertas. E você está entendendo? E aí eu vou chegar no capítulo 16, né, que fala o seguinte, né, nas trombetas, né, primeiramente é atingido o ambiente. Agora, no capítulo 16, nós vamos ver que nas taças, na cólera de Deus, é o homem diretamente que vai ser atingido. E aí nós vamos pegar, se o irmão tiver aí, né, já aí na página 85, na descrição, né, desses flagelos, o primeiro, né, atingida é a terra é atacada, né, e quem não for de Cristo é contra Cristo. Quem está com a marca da besta, está com a besta. Então você tem que escolher. Você quer ser servo de Deus, porque vai chegar um tempo que muita gente não vai querer falar que é cristão. Nós estamos chegando nesses dias, cada um começa a inventar um nome. Nós já recebemos tantos nomes, né? É crente, é pentecostal, é evangélico, é histórico, é não sei o quê. Não, meu querido, nós somos de Cristo. Né? Quem é de Cristo é de Cristo. E naquele dia ele vai separar quem é dele e quem não é dele. E não vai ter meio termo. Você não terá como escolher ficar no meio. Não tem muro. E a palavra de Deus diz que quem é morno vai ser vomitado, vai ser jogado fora. Deus tem pavor. Ou você é de uma coisa, ou você é de outra. Ou você vai servir a besta, ou você vai servir a Cristo. Bom, então essas aflições só atingem os adoradores da besta. Vai ser um momento duro, difícil para esse pessoal. Segundo flagelo, o mar vai ser atacado. E aí nós vamos ver que o primeiro tormento dos homens agora temos a destruição completa. Né? Quando falou lá que o mar, toda a natureza vai ser destroçada. Né? Ela vai acabar. Você imagina o desespero, né? Quando isso... Hoje, quando fica uns meses, nós já estamos aqui em Uberlândia, mais de mês sem chuva. Eu já fico meio agoniado. Né? E imagina o pessoal do Nordeste, que eles passam 1, 2 anos, 3 anos sem chuva, o desespero que vai dando. Né? Agora você imagina, né, a terra, o mar sendo atacado e não tendo mais. Aí se não tem o mar, meu querido, não tem mais as correntes que vão trazer a umidade, que vai trazer exatamente chuva. Você imagina o desespero. Se a gente já passa um tempo sem, a gente já fica apavorado, você imagina quando isso acabar. Terceiro flagelo, né? Os rios, né, vão ser atacados e vão se transformar em fonte de sangue. Porque sem água, meu querido, você imagina o desespero. Você já viu que passou um momento quando você fica com vontade de tomar água, né? Aquele desespero, aquela necessidade. Então Deus está falando, isso vai ficar muito mais forte. Né? E isso vai vir exatamente porque Deus
o sangue dos mártires, daqueles que foram penalizados, é que estão clamando e Deus vai ouvir. Né? O quarto, o céu é atacado. Muita gente viu nas trombetas, né? O sol se escurece. Muita gente já escureceu, realmente foi uma manifestação de Deus, mas também não se arrependeu. Só que agora o sol vai ficar tão quente, o calor vai ser tão grande que vai te incomodar. Não tem como você não perceber, porque vai queimar, vai fazer muito calor, vai ter exatamente, as pessoas todas vão ser incomodadas. Se não for incomodada com o escurecimento do sol, vai ser agora pelo calor que ele vai vir com muita força. O quinto flagelo, né, é exatamente, nós vamos ver, é o flagelo do tormento. Né? É exatamente, todo o sistema humano vai ser desmontado. Né? E isso nós estamos vendo hoje na pandemia do coronavírus, nós não podendo encontrar um outro irmão. Muita gente já angustiada, muita gente deprimida, muita gente já com problemas. Né? Infelizmente, o suicídio tem aumentado, separações têm aumentado, porque as pessoas estão começando a ficar meio desorientadas. Você imagina quando isso agravar, quando você realmente tiver brigas entre casais, brigas entre famílias, e as pessoas, o tormento, aquela angústia, né, aquela depressão, você vai entender, né, que está chegando o fim. E nós já estamos caminhando para isso. E o sexto flagelo vai ser exatamente a destruição completa da terra. É o que a palavra de Deus fala sobre o Armagedon. O Armagedon é exatamente o grande enfrentamento, a grande batalha, né, que vai vir. Ele fala do Eufrates, né, do grande rio que fica ali entre o Irã e o Iraque, naquela região do Oriente Médio. A grande batalha. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz que aí, né, o diabo vai ser solto. Né? Aí você vai ter, né, o diabo solto, você vai ter o anticristo, você vai ter o dragão, a besta, a grande meretriz, né, o falso profeta e todos contra o povo de Deus. Você já imaginou esse momento? Esse grande conflito? E a palavra de Deus diz que, né, os filhos de Deus, oprimidos de todos os lados, nós vamos estar cercados de todos os lados, não tem mais para onde ir. E nós vamos ter um desespero tão grande. E o clamor vai ser tão... Nós vamos clamar tanto. Por quê? Porque não há mais saída, não há o que fazer mais. Nós seremos acossados de todos os lados. E aí a palavra de Deus diz que então Cristo aparecerá de repente e vai livrar o seu povo. Porque senão, meu irmão, nós não vamos aguentar. Vai ser um momento extraordinário. E aí a palavra de Deus diz que vem o sétimo, né? O mundo já não vai mais existir. Né? Porque tudo foi destruído. E aí nós vamos viver um novo céu, uma nova terra. Né? Porque Cristo vai nos tirar desse sofrimento. E quem ficar, meu querido, agora vai ser para o sofrimento eterno. E aí a palavra de Deus diz que no sétimo, o que vai acontecer? Deus vai tirar algo, que é exatamente o tempo. O tempo que agora me diz que eu tenho que já estar encerrando a minha lição, acabando, né? Eu tenho que concluir. E ao mesmo tempo nós vamos ver que a história vai ser substituída pela eternidade. Aquilo que é, né? Aquilo que era menor, aquilo que nós, hoje, o tempo que eu tenho para ir ali, buscar filho, fazer isso, fazer aquilo, isso tudo vai acabar. Nós vamos viver agora o novo tempo da eternidade. Como é que vai ser isso, meu irmão? Eu só quero estar lá. Quero estar ao lado de Jesus. Eu quero estar ao lado de Cristo, né? Nesta volta dele, porque eu não quero passar, né? Quando esses flagelos todos estiverem colocados sobre nós, nós precisamos então, né, estar preparados, porque desse é o juízo. Não vai ter mais a mistura da misericórdia com a punição. Agora é só o juízo. E eu quero então clamar que Deus realmente possa tocar no seu coração, para que você faça como João. Veja, que você esteja naquele coral da igreja que João viu, e não nos atormentados. Porque nós já estamos passando por tantas dificuldades, tanta tristeza, ao ver uma irmã como nós perdemos, a irmã Joana, como nós vendo, né, a Raíssa, o Gustavo, né, passando o Saulo, né, vendo a Norma, vendo agora, né, o nosso irmão Sávio, passando por tantas dificuldades. Nós vendo pessoas sem poder se encontrar. Como é duro. Por isso, meu irmão, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Cristo. Não vamos permitir que a besta nos marque.
mas que nós tenhamos a marca de Cristo, para que nós possamos estar no grande coral, cantando exatamente, mesmo eu desafinado, mas eu quero estar lá, cantando: grandioso és tu, Senhor, grandes maravilhas fez, Rei dos reis, Senhor dos senhores, isto é extraordinário e maravilhoso. Que Deus realmente possa nos abençoar. Então eu tentei fazer uma síntese aí, um mix, né, dos capítulos para que nós pudéssemos entender, né, esse momento. Estamos chegando no momento final, né, de Apocalipse. Então é um momento realmente tenso, mas é um momento maravilhoso, porque vai ser quando Cristo vai buscar a sua noiva, que é a sua igreja, e vai exatamente fazer com que nós possamos conhecer a nova Jerusalém, a nova cidade, né, um novo mundo onde nós vamos viver, e não mais marcado pelo tempo, pela história, mas marcado pela eternidade. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana realmente abençoada, né? Continuamos orando pelos nossos irmãos e vamos ser fortes, né, nesses momentos de dificuldade, porque Deus está nos provando, não nos tentando, está nos provando, para que nós possamos aumentar o nosso amor, a nossa vontade de união, de estarmos com os nossos irmãos, para que nós possamos ter uma igreja cada vez mais forte. Que Deus continue abençoando o pastor Fábio, seu ministério, e abençoando a Igreja Batista Central, né? E que nós possamos estar cada vez mais dispostos a buscar a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.